É muito importante que a gente sempre observe a nossa mandala. Por exemplo, nós temos a nossa mandalinha aqui, o comecinho, o miolinho, né? E aí você pode perceber que ao longo da sua caminhada aqui na mandala, podem surgir respingos de tinta, como por exemplo aqui, aqui, aqui. Outra parte aqui também respingou um pouquinho de tinta, manchou. Então, eu gosto sempre, antes de continuar a pintura, a limpar, né? Eu gosto de limpar esses pontinhos que ficaram manchados antes de prosseguir para o próximo padrão da mandala aqui na parte do meio, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de tinta preto e vou pegar um pincel e vou começar a limpar aqui, a pintar, na verdade, né? Eu vou pegar esse pincel aqui, a tinta preta, e vou começar a passar por cima a tinta desses pontinhos que respingaram, para que a mandala fique limpa novamente. E você pode fazer isso ao longo de cada padrão que você for criando para sua mandala, para manter ela sempre, digamos assim, limpa, sem respingos. Então eu coloquei aqui um pouquinho no godê da tinta preta e vou pegar aqui com o meu pincel e vou passar. Ela seca rapidinho, essa tinta, então não vai demorar muito para você começar a pontilhar novamente, então vale super a pena deixar a mandala bem organizada, ao longo do processo bem limpinha, para que conforme você for aumentando os padrões aqui, for pontilhando sua mandala, você não passe o boleador, né, não faça pontinhos em cima de uma manchinha, que isso pode afetar na qualidade e na beleza do seu trabalho. Então aqui na lateral manchou um pouquinho. Agora vocês podem ver que praticamente eu não tenho nenhuma manchinha na minha mandala, né? Eu cobri aqui, aqui um pouquinho, aqui. Cobri todas as manchinhas, os respingos de tinta com a tinta preta. Agora eu consigo continuar o meu pontilhado. Então, o que é importante a gente perceber agora nessa etapa da nossa mandala? Aqui no centro, né, nós praticamente já detalhamos toda a nossa mandala e eu consigo reparar que ainda tem alguns espaços que estão vazios aqui, né? Entre as pétalas eu tenho esse pontilhado aqui decrescente, mas eu tenho aqui um espacinho, aqui outro espacinho, aqui e assim por diante. Então, sempre repare aonde você consegue inserir mais detalhes na sua mandala para enriquecer antes de passar pro meio, né, pro meio da mandala. Aqui, por exemplo, eu escolhi continuar com a cor amarelo cádmio, que é um amarelo mais escuro, então eu vou fazer alguns pontos alongados, arredondados aqui ao lado, vou ensinar vocês como faz. E eu escolhi o amarelo justamente porque eu penso em uma cor que vai trazer destaque, contraste da pétala, com o detalhe aqui ao lado, na lateral da pétala, tá? E vai combinar perfeitamente, vai conversar com o centro da mandala, tá? Então, sempre pensem em cores que contrastam. Por exemplo, se eu colocar um azul aqui turquesa, não vai chamar muita atenção, porque eu já tô com uma pétala azul turquesa. Então, para trazer um destaque, uma harmonia, um contraste, eu venho com um amarelo cádmio aqui ao lado. Ok? Então eu vou separar aqui o meu amarelo e agora eu vou trazer para vocês o metálico, o branco metálico da Metal Colors, porque antes de eu fazer os pontos alongados ao lado da pétala, eu quero trazer para vocês uma opção de detalhe a mais na pétala. Por exemplo, aqui, nessa pétala aqui, vocês podem reparar que eu fiz alguns pontilhados de branco metálico entre os pontinhos que estão em turquesa. Eu quis trazer esse detalhe a mais porque iluminou, né? Trouxe uma luminosidade, além de ficar um detalhe super bonito na mandala. Eu achei que ficou bem legal, então eu quero trazer esse detalhe como mais uma opção para vocês deixarem a sua mandala mais linda ainda, tá? Mais preenchida. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta branco metálico. Eu vou pegar um boleador bem fininho. Ó, a pontinha do boleador que eu vou utilizar para fazer esse detalhe é mínima, ó.
praticamente quase a menor que eu tenho. Se você quiser, você pode usar um palitinho de dente também. E aqui eu tenho a minha tinta, então eu vou mergulhar aqui. E aí, simplesmente, eu venho aqui entre os pontinhos e vou fazendo aqui os detalhes. Carrego mais um pouquinho, delicadamente, coloco mais os pontinhos até o final da pétala. Olha a diferença que dá. É bem delicada, é bem sutil, mas já dá uma enriquecida na nossa pétala. Como um preenchimento mesmo da pétala. Faça isso em todas as pétalas com muita calma, muita tranquilidade. Vocês podem reparar que eu não coloco nem muito acima, nem muito pra dentro, mas sim bem entre as bolinhas, né? Entre os pontinhos. Na parte aqui mais superior do pontinho, eu não coloco nem no meio, nem pra fora. Eu coloco assim, bem alinhado com a bolinha. E eu vou fazer isso em todas as pétalas. Pronto, olha como esse detalhe enriqueceu a mandala. É um detalhe muito sutil, mas que já traz uma diferença para o trabalho. E agora eu vou dar continuidade com o amarelo cádmio, tinta acrílica fosca, número 536. Eu vou fazer os nossos pontos alongados aqui na lateral, curvados. Mas antes, lembre-se que é muito importante a gente preparar essa tinta, porque quando se trata de ponto alongado, a tinta precisa estar mais fluida para que a gente consiga trazer, né, para baixo o pontinho. Então eu vou jogar aqui um pouquinho do amarelo cádmio no meu godê. Essa tinta ela tá ótima, ela tá bem líquida, mas eu vou aplicar um pouquinho, quantidade mínima do gel para matizar e mexer um pouquinho para ela ficar bem fluida. Ó, uma gotinha apenas. Quando a tinta ela tá mais grossinha, você pode colocar uma quantidade um pouquinho maior de gel, mas quando ela tá praticamente líquida, né, ela tá boa, aí você não precisa colocar tanto gel. A textura da tinta, né, a fluidez da tinta, ela vai interferir diretamente na qualidade do seu ponto alongado, do seu adorno. Bom, agora que a minha tinta está pronta, eu vou preparar um boleador. Eu vou preparar um boleador de ponta média. Esse aqui, ó, não é tão grossa nem tão fininha, é uma ponta média, para eu começar a fazer aqui os primeiros adornos. Eu gosto sempre de fazer de ponta cabeça, então eu viro aqui essa parte aqui como se fosse um triângulo pra mim, né? Então eu vou começar a fazer aqui essa parte primeiro. Bom, pra começar, já posicionei aqui pra mim, eu vou mergulhar o boleador, mergulha bem o boleador, tá? Uma quantidade bem boa de tinta, bem generosa de tinta. E aí eu vou vir aqui na extremidade onde termina o meu círculo, aqui, essa circunferência aqui, que está delimitando a altura da pétala, e ao lado desse pontinho aqui, da pétala, né, do biquinho aqui da pétala. Então eu vou colocar aqui a minha tinta, vou carregar,
E eu vou vir puxando, contornando a pétala, ok? E aí eu vou fazer mais um aqui no centro e mais um aqui no meio. Ó, vou fazer aqui no centro. Dei uma pequena distância de um para o outro e vou fazer o mesmo processo. Eu venho aqui contornando a pétala e vindo aqui embaixo. Aí, no caso aqui, ficou um pouquinho falhado na pontinha dela, eu venho com, pode ser com um palitinho de dente ou com um palitinho de unha mesmo, e eu vou corrigir aqui a perninha que ficou um pouquinho falhado. Você pode fazer esses retoques com um palitinho sempre à mão, para que fique perfeitinho o seu adorno. Agora, esse próximo adorno aqui pra gente completar, eu vou fazer com um boleador de ponta mais fininha. Então, eu peguei um de ponta bem fininha, porque aqui o espacinho, ele é menor, ok? Então, eu vou mergulhar ele aqui na tinta. E eu vou vir aqui ao lado, dando um espacinho. Carreguei aqui de tinta e venho trazendo. Vocês podem perceber que esse ficou um pouquinho mais reto, né? Porque ele não tinha tanto espaço e ele veio completando aqui esse espaço vazio. Olha como fica bonito. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou primeiramente posicionar aqui a mandala. Aí você acha a melhor posição para você fazer, se é de ponta cabeça ou não. Eu prefiro de ponta cabeça porque o meu braço fica para baixo, né? Por exemplo, se eu começo aqui de cima, o meu braço vai pegar aqui. E aí, conforme eu vou virando a mandala, tem tinta molhada aqui, eu posso bater a mão e estragar o trabalho. Por isso que, além da comodidade, é melhor você fazer de ponta cabeça para que seu braço não pegue na tinta fresca e não estrague o trabalho. Aí você tem que corrigir com cotonete e tudo mais, ok? Então vamos lá. Então aqui eu voltei para o meu boleador mais grossinho. Eu vou mergulhar na tinta, quantidade bem generosa, posicionar aqui na altura dessa linha aqui, dessa circunferência, ao lado do pontinho aqui do biquinho da pétala. Carreguei. E agora eu venho puxando o pontinho para baixo, contornando a pétala, ok? E vou fazer novamente, com o mesmo boleador. Peguei a tinta, carreguei ao lado, contornando o movimento da pétala e venho para baixo. E agora eu vou trocar o meu boleador, vou pegar uma pontinha mais fininha e vou fazer o último ponto alongado arredondado aqui do centro. Carreguei de tinta, posiciono aqui ao lado e venho contornando suavemente e descendo. E aí eu já fiz o meu adorno, tá? Esse adorno aqui com um ponto central decrescente, né, em pontilhado, e os da lateral em ponto alongado arredondado, tá? Como se fosse um adorno mesmo, um adorno floral. E agora eu vou fazer novamente aqui para vocês verem, depois eu vou continuar por toda a circunferência. Então vamos para mais um aqui. Voltei com o meu boleador mais grossinho. Vou carregar aqui de tinta, posicionar aqui na altura dessa circunferência, ao lado aqui do biquinho. Coloco uma quantidade boa de tinta e venho descendo, contornando a minha pétala. Vou fazer isso novamente aqui ao lado, novamente uma boa quantidade de tinta. E venho descendo aqui até o final. Agora, eu vou fazer do outro lado com a mesma ponta do boleador e depois eu vou arrematar aqui no meio. Então, vamos lá pro outro lado. Aqui nessa borda, respeitando essa altura dessa borda, dessa circunferência, coloco aqui a minha tinta, uma boa quantidade de tinta, e venho descendo, puxando até lá embaixo, respeitando o contorno aqui da minha pétala. Faço mais um aqui ao lado. Contorno, desço. E agora eu vou trocar a ponta do meu boleador por uma pontinha mais fininha e vou fazer aqui os dois que faltam no centro. Vou carregar de tinta,
posicionar e venho descendo. Novamente, vou carregar. E venho descendo. E já está feito mais um adorno. E agora eu vou fazer esse mesmo processo em toda a circunferência da minha florzinha. Então agora nós terminamos aqui a parte dos adornos. Então agora nós vamos pensar na segunda parte da nossa mandala. Nós temos o miolo pronto, né? A parte do centro. Agora nós vamos pensar na parte do meio da mandala. Bom, eu sempre gosto, e geralmente nos meus trabalhos, de fazer algumas linhas que marcam uma transição entre o centro e o meio e a parte periférica, a parte de fora. Isso não é uma regra, mas geralmente eu gosto de fazer. Eu vou ensinar para vocês aqui como é que eu faço. Eu volto aqui com o compasso, posiciono a ponta seca do compasso no centro e eu vou fazer mais algumas linhas de divisão. Não tem uma regra de tamanho, eu vou fazer algumas aqui aleatórias. Eu acredito que meio centímetro para cada linha dá, mas não precisa ter um tamanho igual entre uma e outra. Faça conforme a sua intuição, conforme você sente que você quer o seu trabalho. Aqui no caso eu vou fazer duas linhas de transição de um padrão, né, do centro para o outro padrão aqui do meio da mandala. E eu penso em utilizar a cor magenta para fazer, ou o roxo. A princípio, na nossa paleta de cores, né, que a gente definiu antes de começar essa aula, eu tenho aqui o meu magenta, mas eu tô com muita vontade de utilizar, ao invés do magenta para fazer essa transição, utilizar o roxo. Eu acredito que o roxo, né, esse violeta que está aqui na minha mão, vai trazer uma harmonia bem legal para mandala, então eu com certeza vou depois incluir o traço aqui dessa cor roxa nessa paleta, porque eu acho que vai ficar bem legal, bem interessante. E o magenta, talvez eu faça alguns detalhezinhos em magenta. Vamos ver como é que vai fluir ao longo do processo, porque eu tô criando aqui na hora com vocês. E isso também é para mostrar para vocês que não adianta a gente definir um padrão exato. Ah, eu vou criar uma mandala assim, assado. Não. A mandala, ela vai fluindo do jeito dela. Muitas vezes a gente pensa em fazer uma mandala de um jeito, ela sai completamente diferente. Isso é absolutamente normal. Mandala é orgânica, mandala vem de dentro de nós, né? Então, simplesmente deixe o processo fluir, e o que você quiser fazer de mudanças ao longo do processo, faça de acordo com a sua vontade e a sua intuição, ok? Então, eu vou aqui pro meu roxo, vou utilizar ele para fazer aqui as linhas de transição e vou fazer duas linhas nessa tonalidade. Vou colocar aqui no meu godê o roxinho. Essa cor é a violeta 516 acrílica fosca. Lembra que eu falei anteriormente que pro pontilhismo eu uso a tinta pura? Pois é, eu uso sempre a tinta pura, desde que a tinta esteja bem fluida, bem líquida, assim, boa, igual essa aqui, por exemplo. Já, se você vai fazer um pontilhismo e a sua tinta estiver grossa, você pode utilizar o gel para matizar, mesmo se for para fazer pontilhismo, se a tinta estiver grossa, porque ele dá uma diluída na tinta também.
Bom, então eu vou pegar aqui um boleador, eu vou escolher um boleador de ponta média para fazer esse trabalho aqui de transição. Eu vou escolher essa ponta aqui. Ó, não é nem muito grossa, nem muito fina. Vou fazer o primeiro pontilhado aqui. Então, vou simplesmente aquele processo de mergulho, mergulho todo o boleador aqui na tinta e venho aqui fazendo os pontilhados, sempre respeitando o pontilhado dentro da linha, né? Dentro dessa linha que a gente traçou. Não faça nem em cima da linha, nem fora da linha, mas sim dentro dessa linha, ok? Vamos lá. Vocês podem reparar que a posição que eu coloco o boleador é sempre em pé, porque quanto mais retinho estiver o seu boleador, mais perfeitinho, mais redondinho vai sair o seu pontilhado. Então, em vez de você fazer o pontilhado assim, ó, com a caneta deitada, ir lá e pontilhar, ele vai sair meio tortinho, faça com a caneta em pé. Agora que eu terminei a primeira fileira de pontilhado, para dar um destaque maior a essa cor violeta, eu vou fazer mais uma fileira de pontilhados violeta, só que eu vou usar um boleador um pouquinho maior para aumentar esses pontinhos, para dar uma diferença de um pontinho para o outro. Mas se você quiser manter no mesmo tamanho, fica ótimo também. Vou mostrar para vocês aqui a diferença, ó. Bem pouquinha diferença, né? Eu pontilhei com esse. Agora a segunda fileira do violeta eu vou pontilhar com esse aqui que é um pouquinho maior. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta no meu godê. É bem importante no pontilhado que você consiga afundar o boleador na tinta. Então, por isso que o seu godê tem que estar sempre carregadinho de tinta, porque você precisa afundar para que o pontinho saia perfeito, carregado de tinta. Não adianta você simplesmente passar assim em cima, né, de pouca tinta, porque ele não vai carregar direito, não vai ficar um ponto perfeito. Então, o ideal, ó, mergulha o boleador, sempre. Agora eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Eu comentei antes, mas nada como vocês verem na prática. Por que que eu coloco sempre ao menos 2 linhas, mudando o padrão do centro para o meio da mandala? Como vocês podem ver, se você coloca uma linha do tom roxo,
fica um detalhe simples. Agora, se você coloca uma segunda linha do roxo, olha como ele destaca mais a cor. Olha como a mandala fica muito mais enriquecida, mais bonita, mais colorida, mais contraste. Então, sempre quando vocês forem pensar em um trabalho, uma próxima mandala que vocês forem criar, pensem nisso. Quando vocês forem fazer essas linhas de transição, ao invés de colocar uma linha só, coloquem pelo menos duas. Se vocês colocarem três, vai ficar mais destacado ainda, vai ficar mais rico, mais bonita a cor ainda, mais saltada. Então, sempre pensem nessa questão. Agora vocês conseguem ver perfeitamente um lado e o outro, a diferença que faz. Finalizamos aqui então a nossa transição do roxo para o próximo padrão aqui do meio da mandala. E o que eu penso em criar agora são pétalas, porém eu vou criar agora pétalas maiores, maiores do que a do centro. Para fazer o miolinho da pétala do centro da mandala, eu utilizei esse boleador aqui com esse tamanho. Eu utilizei esse boleador com essa circunferência. Agora, para fazer as pétalas maiores do próximo padrão aqui do meinho da mandala, eu vou utilizar um boleador maior, ó. Podem ver que há uma diferença aqui de tamanho. Esse eu utilizei nas primeiras pétalas, esse eu vou utilizar agora na segunda pétala. É importante você pensar também em um miolo maior, porque como você vai crescer o tamanho da sua pétala, o miolo também tem que crescer e acompanhar, porque isso vai dar um sentido de expansão da sua mandala. Quem bater o olho na sua mandala vai ver que essa aqui tá menor em todas as proporções. Tá menor no miolo, tá menor na pétala. Essa aqui tá maior no miolo e vai ficar maior na pétala também. Então, a gente tem que pensar nesses pequenos detalhes também para que a nossa mandala fique harmônica. Então, eu vou escolher esse boleador aqui maiorzinho e vou novamente ali pro meu tom dourado, dourado solar, e vou começar a fazer os miolinhos das pétalas, lembrando que eu vou fazer um, pular outra linha, fazer outro, pular outra linha. Por quê? Porque esse espaço aqui onde eu vou fazer o miolinho, ó, esse espacinho, por exemplo, eu vou fazer o miolinho aqui. Esse espaço vai ser destinado à pétala. A pétala ela vai se abrir nesses dois caminhos que estão aqui na mandala, né? Vai se abrir para cá e vai se abrir para cá. Por isso que eu não posso colocar um ao lado do outro, né? Um miolo ao lado do outro. Eu tenho que dar esse pulo aqui, né? Eu tenho que pular esse aqui e fazer o miolo nesse aqui, porque aqui vai ser o espaço da pétala. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu dourado solar, da Metal Colors, número 598. E vou aplicar nesses miolinhos aqui do nosso próximo padrão. Ó, lembrando que tem que ficar aquele biquinho, isso significa que tá bem carregado e é essa tinta que vai direto pra mandala. Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe o biquinho que fica, ó, fica um biquinho aqui de tinta. Então, vamos agora para os nossos miolinhos. Já carreguei aqui, fez a pontinha aqui de tinta, então significa que tá bem carregadinho de tinta.
Eu vou pensar agora em aplicar não em cima do desenho da pétala aqui do centro, né? Mas sim em cima do adorno, para que a gente faça um movimento, né? Que traga um movimento para nossa mandala. Você pode, se você quiser aplicar o miolo em cima da pétala, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você aplicar em cima do adorno, vai dar um movimento maior para o seu trabalho. Então, eu vou aqui posicionar bem aqui de frente para mim, né, a parte do adorno, e vou fazer a aplicação do dourado, do miolinho da próxima pétala. Centralizo bem aqui o meu ponto e aplico. O pontinho ficou bem no centro aqui da linha. Se você sentiu que ele ficou meio desalinhado, você pode vir novamente e corrigir, tá? Apertar ele delicadamente e fazer as correções necessárias. Então agora eu vou pular um e fazer em todos os adornos. Pulo a pétala, faço em frente ao adorno. Pulo a pétala, faço em frente ao adorno. Vou fazer isso em toda a circunferência da mandala.